Olá, Eduarda. Olá, Cláudio. Sejam bem-vindos. Sepa Carol. Seja bem-vinda. Hoje o tema é constelações familiares com a Ariane. Olá, Shannon. Amanhã a gente vai estar com a presença da Shannon. O que mais é possível? Vamos colocar aqui o tema. Oi, Clá. Vamos convidando o pessoal para chegar na nossa live do Chimarrão da Consciência, para a gente expandir ainda mais consciência em todos os lugares, dimensões e realidades, para criar mais possibilidades. Uau, estou ansiosa para o chimarrão da consciência. Que delícia! Como pode melhorar isso? O chimarrão da consciência é um espaço de ser, de expandir, de criar novas possibilidades e de se divertir. Não precisa ficar ansiosa. Esse é um espaço para a gente se divertir, para criar mais possibilidades. Acho que eu vou colocar o fone, né? Porque hoje pela manhã eu esqueci. Oi, Angelita. Oi, Eduarda. Então, eu vou colocar o fonezinho. Vamos ver se a Ari já está chegando. A Ari já chegou. Então, vamos lá. Com muita alegria que eu recebo no palco do Chimarrão da Consciência Ariane, o que mais é possível? Um brinde ao chimarrão da consciência. Seja bem-vinda, Ari. Até eu Oh, coloquei o coraçãozinho, já que a gente vai falar sobre as ordens do amor e o que mais é possível, né? e o que Ari, mais é possível, né? tá bom o áudio? Ah, então tá bom. Eu coloquei o fonezinho. Se o pessoal perceber que não ficou muito bom, vão avisando aí. Ari, então, seja bem-vinda. É com você, o palco é todo seu. E que você possa se apresentar para o pessoal que não te conhece ainda. E contribuir com o teu saber, com o teu ser. As pessoas vão poder estar fazendo perguntas para você. A gente vai estar nesse bate-papo gostoso. Fala para nós. Então, primeiramente eu quero agradecer, Fran, o convite. Quando tu falou chimarrão, eu me senti muito à vontade, peguei meu chimarrão e foi tão incrível que a gente falou assim, ó, vai ser um bate-papo, um chimarrão mesmo, né? Nada formal, mas que cada um possa contribuir com o Hum, que tem, né? E hoje, no meu propósito de vida, o meu servir é através das constelações. Então, para mim, estar aqui falando sobre as constelações, sobre as leis do amor, né? É algo assim grandioso. É estar a serviço mesmo, tá? Primeiramente, quero agradecer as pessoas que estão entrando aí, que vieram conosco para esse chimarrão, para expandir, ampliar consciência, para ter uma abertura de consciência hum, também, que é isso que a constelação faz, né? Uh, e a gente vai falar sobre as constelações. Então, eu sou a Ariane, eu hoje estou trabalhando com constelações sistêmicas, familiar e organizacional, e eu vou falar um pouquinho sobre as ordens, os princípios sistêmicos hum. que foi criado e potencializado por Bert Hellinger, lá nos anos de 1970. E vamos falar como elas atuam, qual influência ela tem na nossa vida, nos nossos relacionamentos, porque tudo são relações, né? Uhum. Pessoais, relações profissionais, o quanto essas leis precisam estar equilibradas para nossa felicidade. Ontem até eu estava lendo um livro e a gente começou a falar sobre felicidade e eu falei sobre sustentar o sucesso, sustentar a felicidade, né?
porque ter é mais tranquilo. Agora, sustentar, manter isso, a gente acaba não percebendo, mas não conseguindo manter por uma lealdade familiar, acaba fazendo dinâmicas ocultas que a gente diz, que a gente nem percebe a que a gente está aí emaranhada nesse sistema. Então, a constelação, ela trabalha esses princípios e eu vou falar o que é a constelação, porque eu acredito que nem todo mundo aqui Uhum. saiba o que é a constelação. Pode ser, Fran? Isso Posso aí, eu começar gostaria, falando? pode falar o que que é, né? Porque Uhum. a maioria das pessoas, por mais que seja falado, ainda desconhecem, né? Ou ainda não passou por um processo de constelação. Então, acho que vai ser bem bacana você compartilhar isso também para o pessoal. Vocês podem estar fazendo perguntas enquanto a Ariane vai compartilhando, e depois a gente vai respondendo. Perfeito. Quanto mais interagir, pessoal, quanto mais a gente cria um campo maior. Antes de iniciar, eu já faço sempre uma abertura de campo para ver o que precisa aqui. E foi lindo que abriu neste momento. Então, eu acredito que você pode convidar, mandar o aviãozinho, convidar as pessoas que você quer que esteja evoluindo com você, né? Porque se você evolui, tu quer que os outros também vão com você nesse caminho. Uhum. E bota coraçãozinho, curte, que a gente está aqui a serviço. E isso é uma das leis do equilíbrio, né? É a troca. Isso aí, Então, então compartilhe, mande aviãozinho, coraçãozinho e o que mais é possível a gente poder contribuir e receber, né? então eu vou falar sobre a constelação, tá? Eu trabalho a constelação, como eu Uhum. percebo a constelação. Então, a constelação familiar, ela é uma abertura de consciência, uma ampliação de consciência. Ela é o início de um caminho de cura, tá? Então, todos nós temos o poder de cura dentro de nós e nós acabamos sendo facilitadores para esse processo. Eu através da constelação, você através da barras. Então é o início de um caminho de cura, tá? Uhum. Então você vai buscar o seu eu, buscar o seu eu divino que eu falo, né? Que veio lá da sua concepção, antes de você ter todas essas informações, essas crenças. Então, a constelação, ela trabalha dentro de... Beth fala de 4 princípios, 4 ordens do amor, né? Então, por que ordens do amor? Eu compreendo que todas as relações, por trás de todas as relações, há o amor, né? Então, o Albert identificou que nós temos um amor que nos impulsiona e um amor cego que nos paralisa. E esse amor cego que nos paralisa é o que faz a gente causar dinâmicas na nossa vida. E essas dinâmicas podem ser de compensação, eu por você, então eu adoeço por você, eu vou falir minha empresa por você, né? Então a gente gera muitas dinâmicas dentro dessas percepções. E ele fala então desses 3 princípios. Eu digo que a gente precisa ter 4 princípios. Eu já incluí um a mais diante de todos os movimentos que a gente vai fazendo, experienciando, né, como profissional. Mas Uhum. Beth fala dos 3 princípios básicos dos relacionamentos. Então eu digo assim, tu não precisa acreditar em constelação. Você precisa sentir. Porque é como a lei da gravidade. Você não está vendo, mas você sente. Se você pular de um prédio de 10 andares, vai, né? Você sabe qual Sim. vai ser a consequência. As mesmas coisas acontecem na constelação. Você pode não estar vendo, mas você sente que algo não está fluindo, que algo não está acontecendo como você deseja. Então, os princípios são: o primeiro que a gente fala é do pertencer, pertencimento. Isso é desde que a gente, né, existe como ser humano, a gente quer pertencer a um grupo, um clã, a uma sociedade, né, dentro das empresas. Então, pertencer a essa família, porque a família é a base de qualquer ser humano, né? Então, pertencer a esse clã. Então, as pessoas fazem essas dinâmicas para pertencer, para ser igual, para dizer assim, papai e mamãe,
você não foi feliz, então eu também não mereço ser feliz. Então eu vou gerar dinâmicas para dizer que eu faço parte de tudo isso. Então isso é um amor cego. E aí é um desequilíbrio desse primeiro princípio gerando essas dinâmicas. A segunda lei é da hierarquia. A hierarquia é muito simples, é a ordem, né? É quem vem antes tem precedência, não é preferência, né? Tem precedência, existiu antes. E aí a ordem, eu vou dar um exemplo que eu uso muito nos workshops. Quem participou dos workshops comigo em grupo sabe que eu uso, que é de uma cachoeira, né? Vocês imaginam essa cachoeira vindo esse rio e ele deságua, né? Essa água da cachoeira, ele deságua para um rio e ali mantém vida, mantém fluxo, mantém animais, mantém, né, natureza à sua volta. Então, isso é a ordem. Nós recebemos essa vida de cima, né? E aí a gente recebe tudo isso. E qual é a sequência? Deveria seguir no fluxo. E a gente às vezes diz: não, eu acho que eu posso fazer mais por vocês. Então eu saio do meu lugar de filho e quero subir lá na cachoeira. Então aí já não existe uma dinâmica correta, né? O que vai acontecer? A água não vai estar fluindo normalmente, não vai nutrir o que precisa nutrir para frente na sua vida. Então essa é a segunda ordem que Beth descobriu, né? E a terceira ordem que ele traz para a gente, dentro das constelações sistêmica familiar, é a lei do equilíbrio, dar e receber. Essa lei é básica nos relacionamentos. É incrível, assim, porque a gente é acostumado sempre a dar mais, é mais prazeroso, e a gente tem uma dificuldade em receber também, né? Então a gente se sente mais satisfeita em dar carinho, mas a gente tem uma dificuldade em receber. Só que para o outro, esse dar também gera dignidade, né? E a gente não percebe isso. E às vezes o que acontece aqui no consultório é que às vezes as pessoas não entendem porque alguém vai embora de uma relação que estava tudo bem, né? E gera dinâmicas incríveis dentro de relações, essa lei do tomar, do dar, né? Então são as três leis básicas da constelação que Bert descobriu, estudando. Ele traz muitos conceitos de Virginia Satir sobre família, né? Ele traz sobre de Moreno, Jung, sobre o consciente, inconsciente familiar, inconsciente individual. Você, como psicóloga, bem estudou isso, né, Fran? Então, ele traz todos esses complementos e ele desenvolve esses 3 princípios sistêmicos, 3 ordens, 3 leis do amor. Na minha bateria, e enquanto isso eu vou continuar falando. Então, Bert traz essas 3, e eu digo que a gente precisa de mais uma, tá? Por quê? Porque parece algo muito natural, mas se você mantém ordem, né, nas leis e tu não se movimenta, de nada adianta numa constelação, entendeu? Ari, Então, para mim, a última lei é a lei do movimento. E quem se movimenta? O adulto. É o adulto que vai para a vida, que toma essa vida, que sai daquela criança briguenta, daquela criança que ainda está ali pedindo mais, que acha que não recebeu o necessário. Então, eu acredito que tem uma quarta que é a lei do movimento. Pode falar, Fran, lei do desculpa. movimento. Ari, essas leis, elas acontecem todas ao mesmo tempo? Ou às vezes ela acontece uma ou a outra, ou às vezes... Como que eu vou saber que movimento que está acontecendo comigo? Como que eu vou ter consciência sobre isso? Ok, bela pergunta, que lindo a gente poder trazer isso, porque pode ser a pergunta de muitos, né? A gente diz que se você não tem
a primeira lei que é pertencer, você vai gerar uma dinâmica. Deixa eu dar um exemplo bem prático, assim, para que fique fácil para as pessoas compreenderem a constelação. O meu avô, tá, foi um cara que ele foi para a guerra, tá? Meu avô foi para a guerra, ele foi recrutado para ir para a guerra e ele tinha 4 filhos quando ele foi para a guerra. Quando ele foi para a guerra, ele não voltou mais, não retornou, tá? Dentro desse sistema, que era o meu pai, os irmãos dele, a minha avó aprendeu a se virar sozinha. Inconscientemente, não se fala nesse avô quase, porque eles acreditam que ele morreu numa guerra, né? Então há uma exclusão de não falar porque ali gerou uma dor, uma perda, tá? O que vai acontecer? Esses filhos, eles podem ter muita dificuldade de força para a vida. Eles podem gerar muitas dinâmicas e se eles não gerarem, os filhos deles podem gerar, tá? Para olhar para esse vô. Então, o que é isso? Pertencer. Esse vô foi para a guerra, ele precisa ser honrado, ele precisa ser visto, ele precisa fazer parte desse clã. Afinal, se o meu pai tem vida, é porque o meu avô deu vida. E ainda foi fazer um servir, né? Deu a sua própria vida para servir uma nação. Então, muitas dinâmicas aconteceram até mesmo sociais de exclusão do masculino, porque a mulher aprendeu que ela podia se virar sozinha, criando esses filhos, e se esse homem voltou para a guerra, ele já não tinha mais espaço dentro daquele clã, né? Porque ela já estava criando os filhos, se virando, aprendeu essa dinâmica. Então, olha quantas dinâmicas a gente pode acontecer dentro de uma única lei do pertencer. Porque o masculino, entende-se, Beth nos traz muito isso, que o masculino é força, é foco, é propósito, tá? É manter esse dinheiro, é ter um relacionamento saudável, é buscar isso. Então, dentro disso, dentro do meu sistema familiar, pode ter muitas dinâmicas. Ou eu posso estar olhando para esse avô, compensando essa dor, porque tudo que causa dor se torna um segredo, não se fala, né? E a gente diz que alguém vai olhar para isso. Gerou aí uma exclusão inconsciente, nesse inconsciente familiar. Então, alguém vai olhar para isso. Se o meu pai não tem a força para olhar, não dá conta de olhar para esse avô porque causa dor, eu posso olhar para ele e não ir para a vida. E não ter sucesso. E me entregar até muitas vezes, desenvolver até doenças, né? Para dizer assim, não, eu tô leal a você, então através de mim todo mundo vai te ver. Entendeu, vovô? Então, são muitas dinâmicas que você começa a compreender. Então, quando tu vai fazer uma análise sistêmico, tu começa sempre a olhar quais os pilares básicos da tua vida. O familiar, o financeiro, o espiritual, né? E dinâmicas vêm acontecendo. E a lei não está fluindo. Se é a lei do Agora, pertencimento. Ari, Oi? acho que trancou. Sério? Agora conectou novamente. Ah, tá. Deixa eu então. Eu acho que eu vou voltar, tá? Vamos voltar. Oi, Já tem Cris. já tenho uma pergunta para você, Tá. Ari. Parabéns pelo seu trabalho. Não sei nada sobre constelação, mas gostaria de entender mais. Afinal, falam também sobre essa prática. Qual a relação da constelação com o karma? E também Então, quando não. Ui, tá, pode seguir. então, como eu estava falando, às vezes esse destino difícil deste avô, desse meu pai que não teve a presença deste homem, é um karma, é um destino. Porque o karma são causas, destinos. E na constelação a gente diz que a gente precisa honrar
e reverenciar cada destino. Cada pessoa vai ter um destino. Nem sempre a gente vai querer, a gente quer que seja diferente, né? E aí a gente gera essas dinâmicas para compensar. Então aí entra o karma, né? Cada um age e tem um destino dentro de um clã familiar, tá? E muito legal é que a constelação, como ela falou, né? A constelação ela busca esse fluxo, restabelecer. Então eu digo assim, a constelação sistêmica familiar e tanto empresarial, a gente faz o quê? A gente faz uma identificação, como eu falei antes, para ver qual desses princípios não está fluindo ou não está em equilíbrio, porque você imagine, deixa eu pegar um bonequinho aqui. Você imagine, ai, caiu. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Você imagine uma base e se ela não está em equilíbrio, você não vai ficar confortável em cima, você vai cair ou pender para algum lado, né? Então, você precisa ter os pilares, que é o familiar, que é o espiritual, que é o financeiro, sucesso, prosperidade, abundância, né? Estar em equilíbrio. E aí a gente faz essa identificação, esse diagnóstico para compreender o que ali não está, qual lei, onde você está emaranhado, que a gente fala, né? Onde você está preso, que está acontecendo esse desequilíbrio, né? A quem ou para que você está buscando aí uma falência, uma doença, uma infelicidade? Qual registro você tem aí de fatos que aconteceram, que causou dor, que causou até mesmo algum segredo, de aborto, de mortes, né? Violência. Então, a gente faz essa análise e depois a gente reconecta, né? Restabelece todo esse fluxo, integra o que precisa integrar para voltar a fluir. Então, por isso, eu acredito que tem que ter um movimento, e o movimento é a sequência da cura. Então, eu brinco que não é uma constelação que vai salvar a tua vida, você precisa estar no caminho, como eu falei no início, é o início de um caminhar, a cura está em nós, né? E eu uso, não sei se aqui vai funcionar, sempre uso esse desenho assim, ó, que é um genograma que a gente usa, né? Um homem e uma mulher, a mulher sempre é passiva, o homem é um espermatozoide ativo, então um sempre vai estar disponível para o outro, e aqui estou eu, né? O óvulo com os espermatozoides, eu sou o grande sol desse sistema, eu sou a grande luz que vem aí, né? Então, independentemente do que aconteceu, de como foi, eu recebi uma vida, né? Então, eu trago muitas memórias também, memórias celulares. A epigenética hoje prova isso. Muitas memórias do que aconteceu e eu não experienciei, né? Mas a minhas células, meu DNA experienciou tudo isso, está guardada no meu inconsciente. Também nós temos a parte comportamental biológica, então que não é só a constelação. Então a gente precisa também trabalhar esse comportamental, identificar. Por isso outras práticas integrativas ajudam isso, né? Esse caminho de cura. Então a gente vai. Ari, assim, ó, digamos assim, eu vou fazer uma constelação. Tem aquela pessoa assim que, eu vou fazer constelar porque eu quero ver, digamos, eu tenho problema de relacionamento. Estou com problema de relacionamento. Mas a constelação, às vezes você vai entender qual que é a ordem que você está no teu sistema familiar, né? Até você vai lá, vai fazer a constelação relacionada ao relacionamento, até para ver, né, a situação em si, né, Ari? Mas, na verdade, ele vai te trazer uma clareza sobre aonde que você está, né? Seria isso, Ari? Para quem está ali perguntando como... quando não temos sucesso nos relacionamentos e financeiro. Então, e também nem tudo é na parte da constelação também, né, Ari? Como você acabou de falar antes, né? Como eu falei, eu sou muito clara e objetiva porque eu trabalho com desenvolvimento humano, então nós temos uma parte que ela é comportamental. E quando eu trabalhava sem usar a constelação, eu via que chega um momento
que não flui mais, não vai. Então a gente aí começa a perceber que tem um emaranhado. Daí tu entra com a Uhum. constelação, né? Então isso é bem importante de saber, que nós temos uma parte biológica, comportamental. Por exemplo, a pessoa chega, Ariane, eu tô, né? Eu tô muito acima do peso, eu quero emagrecer e não consigo. Aí tu cria meta, cria estratégia e não entra aí a sistêmica. Ou Uhum. entra, porque tu vai até um certo ponto, tu vê que é comportamental. A pessoa quer emagrecer, mas ela come só, né, fritura, só Uhum. doce, só. Aí tu vê que é uma parte comportamental. Então tu associa a sistêmica, tu faz uma leitura para ver se ela não tá leal a se alimentar por um aborto que a mãe dela teve, né? E aí ela se alimenta e nutre desse sentimento de dor, ou se é uma parte realmente repetitiva de hábito. Então é bem Uhum. interessante a gente identificar isso no diagnóstico. Então, voltando lá à tua pergunta que tu falaste, né? A constelação, ela faz esse processo no relacionamento, é incrível, assim, ó, porque você vai saber em que lugar você está, porque todos nós temos um lugar, e no Uhum. relacionamento nós somos iguais, tá? Então, dos nossos pais são maiores, a gente só recebe. Para os nossos filhos a gente dá, para os nossos relações a gente dá e recebe. Olha a Uhum. troca aí. Então, são Uhum. situações diferentes, lugares diferentes. Quando eu estou no meu lugar de filha, né, compreendendo que eu não estou precisando compensar nada lá atrás, da relação do meu pai e da minha mãe, eu estou aqui como filha, deixando eles como casal resolver os problemas Uhum. deles, eu consigo olhar para minha relação. E aí, no olhar para minha relação, eu lembro que o outro é meu espelho. Uhum. Às vezes eu preciso, e muitas vezes, eu preciso compreender o que ele está querendo me mostrar que eu não enxergo em mim e na minha relação com os meus pais. Porque se eu sou uma filhinha do papai, eu às vezes busco um homem para quê? Para suprir as minhas necessidades. E na relação de casal, a gente fala que é uma troca. Beth dizia, né? O homem dá à mulher o que ela precisa e vice-versa. Mas na relação carnal também, entendeu? Uhum. Então, não é suprir necessidades. Quem casa por dinheiro, desculpa, mas Beth já falava, está fadada ao fim, né? Porque você busca um fim, realmente, que é o dinheiro. Então, a gente precisa saber em que lugar eu estou na relação. Se eu estou no meu lugar de filha, eu posso olhar para a vida e olhar para uma relação que a gente diz que é o sistema secundário, porque o primário é pai e mãe, né? Eu posso criar uma relação saudável. Eu também preciso ver aí se não existe muitos traumas, né, em relação a, a relacionamento, porque o meu corpo, a minha questão biológica pode estar viciada numa química de relacionamentos tóxicos. Então, quando Uhum. eu vejo meu pai e minha mãe se agrediam, gritavam, eu cresci nesse meio. E então, quando o meu marido grita comigo, aciona o gatilho da minha memória, né, Uhum. do que era a relação lá atrás, e eu vou explodir, entendeu? Uhum. Então, você começa também a se conhecer. Então, é um autoconhecimento. Por isso a gente diz que Uhum. você vai buscar tirar aquele véu, né? Buscar, identificar, integrar e fluir, né? Para mim, é esses passos dentro da constelação. Então, o Uhum. outro está disponível, a gente brinca que tu não casa com o marido, você casa com o sistema. Então, o que que naquele sistema eu preciso ver no meu? E é incrível, gente. Eu falo por experiência própria, por dia a dia, porque não é só ler, só fazer curso, mas é a prática que te traz a confirmação, sabe? Uhum. E a prática pessoal também, né?
nossa, o que eu precisava ver, né? O quanto eu estava olhando, identificado com meu pai, que eu escutava minha mãe falar aquilo, né? Então Uhum. você começa a trazer, quando você começa a ampliar essa consciência, você cria uma relação saudável. Então, assim, não quer dizer que você vai constelar e teu casamento vai virar mil maravilhas. Tem muita gente que constela e toma consciência e aquela outra pessoa já foi o suficiente para mim evoluir. Então, ela Uhum. já está preparada, já evoluiu para um outro relacionamento, né? E a gente diz, todas as relações precisam ser honradas. A primeira precisa ser honrada, a primeira mulher, o primeiro homem, o primeiro casamento, para você poder fluir para o segundo, né? Então é um processo, por isso que por trás de todas as relações há um amor, né? Ou um amor Uhum. cego, ou um amor que flui, né? Não sei Uhum. se Isso, conseguir. Ari, isso acontece também na questão financeira, né? Nossa, É o muito, mesmo sistema, né? muito, muito, porque Pra- aí você pega a questão externa, porque Porque ela, relações. a pergunta ela fala, né, que eu não tenho sucesso nos relacionamentos e financeiro. O que isso tem a ver com as constelações, né? E aí pode estar muita influência que a gente fala da força feminina, né? Que é da Uhum. mãe. Porque mãe é nutrição. E o dinheiro serve para quê? Nutrir. Nutrir nossos sonhos, nutrir né, as nossas realizações. Então, entrou uma ervinha, só um pouquinho. E aí, pessoal, E estão curtindo? Manda um coraçãozinho, manda um aviãozinho para a galera, que mais pessoas possam receber essa contribuição da Ari. Então, assim, ó, servir a questão financeira, a gente diz que o sucesso tem a cara da mãe, porque a Uhum. mãe é o leite materno, o primeiro êxito na vida é nascer com vida. Então, quem nos permite isso e quem nos ampara isso é a nossa mãe, né? O Uhum. leite materno é o segundo caminho do êxito, né? Então, você vai sugar, você vai buscar. E então tem muita relação com essa força feminina, o dinheiro, a prosperidade. Só que o pai é a força masculina é foco, é propósito. Então eu preciso estar integrado dos dois, da força Uhum. masculina, pai, força feminina, mãe, né? E poder servir a vida através do meu trabalho, do meu propósito. Quando eu sirvo a vida através do meu trabalho, eu recebo os recursos. E aí começa a fluir. E vem, e flui, né? Mais Uhum. leve. Então, assim, tu não pode ter o foco dinheiro no teu trabalho. Teu trabalho, o foco deve ser servir, dignidade. E aí, o dinheiro, como é uma energia, dinheiro, a gente diz que dinheiro é energia, né? Uhum. Tem alma, então ele precisa sentir que ele está a serviço nosso e não nós a serviço desse dinheiro, né? Uhum. Então, Ah, empresas, quando foca o dinheiro, não é o cliente, não é o servir o cliente, não é a dignidade, ela tem uma vida útil muito reduzida. uau. Outra pergunta aqui, Ari. A constelação familiar nasce necessariamente de situações difíceis? Não, você pode estar muito leal aí, e não crescer para a vida, não compreender que você tem a capacidade de gerar, não ter um alto amor. Porque assim, ó, interessante, muito interessante essa pergunta, porque as pessoas acham que tu só procura constelação quando tu tá, desculpa a palavra, Uhum. mas ralado. Não, às vezes você vai fazer uma análise da tua vida e você vê que falta ainda, que você pode doar-se mais, que você pode ser plenamente feliz, que você pode. E aí você busca a constelação. E aí você compreende que você está numa parte infantil, porque você recebeu muito, você não cresceu, e quem recebe é a criança, né? A gente dá mesada para a criança, a gente mantém a criança, a gente sustenta, a gente ensina ela a dar os primeiros passos, a gente, né? Eu sou mãe, então eu vejo assim, ai, às vezes eu tô fazendo o que a força feminina faz isso, né? É manter ali, né, Uhum. a super proteção. E aí
você não deixa ela crescer. E o adulto que vai para a relação, o adulto que gera dinheiro, quando eu compreendo que eu tenho a capacidade de gerar dinheiro, relações não é só um mar de rosas. Relações são decisões, tanto profissionais como amorosas. Então, o adulto vai para a relação. Então, às vezes, a gente está tão infantilizado porque a gente recebeu tudo, foi tudo maravilhoso, né? Mas ainda você pode estar com o registro lá da segunda geração, dos avós, que não deram, e a tua mãe não olha para essa avó, culpando inconscientemente que ela não deu o amor necessário, e aí ela não consegue olhar para essa avó, não, né? Ela não tem ainda, a gente diz que ela não consegue, não dá conta. Aí você pode ir lá começar a fazer dinâmicas. Ah, vou brincar com relações, não quero casar, né? Não quero casar é uma opção, né? Mas assim, vou brincar com relações, vou brincar com dinheiro, né? Não leva uma vida tão a série começa a gerar dinâmicas depois que você está muito estabilizado. Então, as constelações, elas servem para a gente estar mais pleno, ela serve para a gente se potencializar ainda mais, ela serve para a gente olhar toda essa base, né, que é a base familiar, com gratidão. Eu digo assim, a gente só vai ter sucesso e dinheiro quando eu tiver gratidão plena no meu coração. Tá, gente? É gratidão plena por esse pai e por essa mãe. Agora, o que eles foram como homem e mulher, como relação, como casal, eu não tenho nada que ver. Eu cheguei depois, né? Não sei se contribuiu, colaborou com a pergunta. E também a constelação, ela vem para um processo de autoconhecimento também, né? Você vai buscar a constelação não pela dor e o sofrimento que você já está vivendo, mas sim para entender todo aquele processo que está acontecendo ali na tua vida, te trazer clareza sobre aquilo e você fazer uma escolha diferente, né? Uau, olha, está aparecendo isso. Não é que eu vou ter que reviver todo o meu passado e passar todas as dores e sofrimentos que eles passaram, porque se eu for fazer a constelação, eu vou ter que reviver tudo essa dor e talvez eu não esteja preparado para essa dor. E se você fosse para um olhar diferente, eu vou fazer a constelação para ver o que aconteceu aqui e aonde eu estou me colocando nessas situações, para reconhecer o que eles passaram, ou, né, aquele processo de reconhecimento, honra e ok, agora daqui para frente, como eu tomo a minha vida e como que eu vou fazer daqui para frente, né? Honrando e agradecendo eles, e agora eu sigo o meu caminho. Ele é um processo, assim, eu acho que mais de descoberta, de autoconhecimento, para você saber onde é que você está ali nos emaranhamentos e fazer uma escolha diferente a partir daí, né? Para não ficar naquele rodando em círculos, né? Vai, volta, na repetição de padrão, né? Porque a gente fica nessa repetição de padrão, porque aí vem nossas... Porque aqui a gente tem que ver assim, ó, começa na gestação, tá? Na concepção. Nos 3 primeiros meses, o que minha mãe experienciou, sentimentos, tudo isso eu começo a formar dentro de mim. Aí pode começar a surgir os primeiros traumas de medo, de aborto, né? Aí já começa a criar nossa psique, né? Você bem trabalha com a psicologia, sabe que isso tem grande influência. Aí vem a nossa a concepção. Como foi? Como foi isso? Foi um trauma? Eu tive esse amor interrompido, eu não pude ter esse primeiro contato. Minha mãe faleceu, ou eu fui para incubadora, eu não tive esse primeiro contato, né? Que a gente diz que é uma interrupção, né? Desse primeiro contato. Depois. Nesse caso, Ari, vou te cortar um pouquinho. Nesse caso de ir para incubadora, assim, e romper esse primeiro contato, acaba a mãe querendo depois compensar de alguma forma para o filho? Olha, aí gera muitas dinâmicas. Eu vou dar alguns exemplos, porque eu sempre digo, cada caso é um caso. As pessoas dizem, Irene, está acontecendo isso na minha empresa. Vamos olhar. Irene, aconteceu isso na minha relação. Não sei, só abrindo o teu campo. O teu sistema, as tuas informações inconscientes são totalmente diferentes. E aí eu vou dizer algumas dinâmicas que eu já percebi. Uma dinâmica gera compensação da mãe para o filho, não deixa ele crescer e ir para a vida. Então fica aquela árvore frondosa. O que acontece numa árvore frondosa? Não nasce nem grama embaixo, né?
Então, esse filho fica totalmente dependente e ele começa a trabalhar inconscientemente que ele tem essa obrigação, então, né, de compensar, e daí vira esse jogo também. Outra dinâmica que é bem comum quando vai para a incubadora, o filho acha, ele cria uma, uma dinâmica de necessidade, então ele acha que os pais têm que ficar dando, porque ele não aprendeu a sugar, a buscar. Olha só o quanto esses pequenos movimentos na nossa vida têm muitas informações, né? Pro adulto, né? Então, ele acha que os pais têm que ficar a vida toda, a empresa tem que ficar a vida toda dando, ele sabe, a sociedade, ele pode gerar dinâmicas de vícios. Então, são dinâmicas que podem ocorrer na fase adulta, sabe? Uau. Então, e de um pequeno movimento de um amor Aham, interrompido. E não é porque a mãe quer, é a necessidade aham, que fez aquela situação. O externo, né? sim. Então, assim, é bem. Quando a gente vai olhar as dinâmicas, por isso que eu digo que cada caso é um caso, a constelação, Uhum. como tu bem falaste, é autoconhecimento, ela nos potencializa, ela nos traz essa capacidade de amor próprio, porque quando eu amo de onde eu vim, sem julgar, porque daí eu não preciso me julgar, eu não preciso gerar dinâmica de ser perfeito. A perfeição é uma dinâmica inconsciente de querer provar para os pais que eu sou bom, sabe? Tá lá na ferida emocional da rejeição. Então, às E vezes as cada vez pessoas... que, e cada vez que você constela, você aprende algo diferente, você vai para um outro Nossa. espaço, é totalmente diferente, né? É bem como a Ari falou, não é uma constelação que vai resolver todos os meus problemas. Assim como você vai para a psicoterapia ou para qualquer outro processo que você está procurando e fazendo, não é uma sessão que vai já resolver, mas é essa busca constante de descoberta de si mesmo, né? Para saber o que, que tem ali mais, né? O que, que tem mais aqui que está mexendo agora nesse momento, ou se você quer descobrir todo o teu processo de autoconhecimento, de se conhecer mais. Então, é um mergulho interno muito gostoso. E Ari, tem é, mais e é, uma... e é Ah, sobre, mas... é sobre a gente, é sobre eu, Uhum, né? É sobre o meu processo. É você conseguir compreender amorosamente. Por isso que eu digo, todos nós temos essa cura dentro de nós, mas uhum, nós somos facilitadores para esse processo. Porque senão a gente vai se sabotar, a gente vai ir para uhum, dor, quando doer a gente vai fugir. E, gente, processo de desenvolvimento, de autoconhecimento vai mexer nas dores, vai mexer na ferida, mas a gente faz com amorosidade. Eu brinco, quando eu vejo que tá entrando uhum, muito assim, eu faço uma brincadeira. Por quê? Porque às vezes a gente precisa se desidentificar daquele sentimento. Eu tô tão leal a um sentimento de dor da minha mãe, por exemplo, que eu quero permanecer. Então eu faço todo o uhum. movimento para dor. Então tu precisa fazer essa desidentificação. Então é muito interessante, sabe? É o sentir. Por isso constelação é sentir, é movimento. E não adianta nada tu constelar e voltar para o mesmo padrão. Uhum. Repetição. Por isso que eu gosto na segunda sessão, que eu faço a constelação na segunda, eu faço um alinhamento sistêmico, a gente faz com foco na frase de solução. A gente faz um movimento sistêmico já de novo, porque você ficou um tempo fazendo exercício, para mentalmente ressignificar um padrão comportamental identificado. E aí você vai fazer o quê? Faz um movimento, né? Então a gente precisa fazer esse movimento. Por isso que eu acredito que é uma lei de sobrevivência também, né? Uhum. Ah, tem mais perguntas aqui, Ari. Vamos lá, então. Eu acho que como entra a questão de sentir que sempre precisa ajudar os pais, de estar devendo algo? E tem uma outra que eu acho que você pode responder ao mesmo tempo. E quando temos que cuidar financeiramente dos pais, às vezes pela vida inteira. Eu acho que elas estão meio que junto, né? As duas Uhum. perguntas. Que é a questão de De uma que acha necessidade, que né? sempre uma que está sempre acha que está sempre devendo para os pais e a outra que está sempre Uau. tendo que cuidar financeiramente dos pais pela vida inteira. Olha que interessante. Vou começar pela primeira. Então. Uhum, Ali, pela necessidade de estar devendo. Essa uhum, necessidade de estar devendo, o que pode ser, né? É restabelecer um fluxo de gratidão. Porque inconscientemente você acha que você recebeu demais desses pais.
E aí você gera, lembra que eu falei do rio? Você quer fazer o inverso e não dá certo. Você Uhum. vai gerar uma escassez no teu coração e na tua vida, entendeu? Porque você vai estar num movimento de escassez, porque você acredita que você tem que dar para eles. E lembra do que eu falei do lugar? Dos pais a gente recebe, para os filhos a gente dá, na relação a gente troca, a gente dá e recebe, dá e recebe. Uhum. Então, assim, ó, se o pai e a mãe chegar e falar, e isso eu tive que aprender também, eu estou precisando de dinheiro, você pode me ajudar? Aí entra as ordens da ajuda. Sim, pai, eu tenho, eu posso te ajudar. Não, eu não tenho, nesse momento eu não posso ajudar. Agora, você achar que está na necessidade de ajudar porque você tem mais, você vai gerar uma dinâmica mais tarde Uhum. de escassez e você vai se sabotar para não ter dinheiro ou sucesso a mais. É o que eu falei ontem no Uhum. Insight, né? Porque o sucesso, ou ter sucesso, ou manter o sucesso, ou ter dinheiro, ele pode trazer uma sensação de culpa. E essa necessidade que você está sentindo de devolver é uma sensação de culpa, né? E isso é uma dinâmica inversa. Você recebeu Uhum. o que foi possível, eles te deram o que eles tinham de melhor para aquele momento. Se foi pouco, se foi muito, era o que eles tinham para te oferecer. Honre com gratidão isso, e você vai ser o sucesso deles. Então, Uhum. a melhor maneira que tu tem de compensar tudo que você recebeu é você ser feliz, é você ter sucesso, é você ter dinheiro, é eles olharem para você e falar: com o que a gente deu, ela foi o sucesso. Porque não tem, Uhum. eu tenho uma filha. O que você quer é ver os filhos felizes, no sucesso, na alegria, Uhum. né, em bons relacionamentos. Então, tenha sucesso, você é o sucesso de muitos lá de trás que tomaram decisões, que pagaram um preço para você estar aqui hoje e ter esse sucesso. Eu digo que a gente é uma luz, como eu falei ali, um sol. Uhum. Vai brilhar no teu sistema, vai deixar o legado aí para quem vem depois, né? Uau! E então já respondeu a segunda, né? Quando acabamos Uhum. ajudando os pais financeiramente, não é legal. Se é uma Nossa, necessidade, né? nossa, isso tocou muito fundo aqui, porque nunca me pediram nada, eu que criei isso. E quantas coisas a gente às vezes cria, né? Que acha que está Sim, devendo, que precisa pagar eles. Então, e isso é. são sensações, como eu falei, de culpa, de não poder ter, Uhum. porque você não teve. Isso a gente fala que é uma lealdade, né? É uma Uhum. lealdade, eu sou leal a você, inconscientemente. Então, são dinâmicas inconscientes que a gente gera dentro desse clã. Então, e às vezes é lá de uma outra geração de mulheres que não puderam ter sucesso, sabe? E aí você Uhum. se sente, eu brinco que é tipo um radarzinho, né? Você fica aqui e aí você, ah, tá, lá as mulheres não puderam ter sucesso. Pum, me identifico, então eu vou me sabotar. Então eu gero essa culpa, eu gero essa sabotação, eu vou, sabe, essa dor, eu gero dor. E a vida é fluir, a vida é alegria, a vida é gratidão. Gratidão, gente, Uhum. no coração, pela vida. É E o que isso aí. mais pode ser? E agradecer, né, pelos presentes que você tem recebido deles, né? A vida, principalmente, e uau, se ele puder estar te ajudando financeiramente e aí é uma alegria e prazer para ele, receba. Não queira retribuir, né? Simplesmente receba. Já que a cachoeira vem de cima, né? A água vem de cima, só receba, se banhe nela. É, Como pode... Às vezes a gente tá querendo voltar, uau, vamos subir lá, que lá tem que ir um outro ângulo, né? e Querendo aí? compensar as coisas. E E a aí coisa acaba não criando, flui. uhum, e acaba criando esses contratos, lealdades, fidelidades e acaba criando os emaranhamentos aí que impede a gente de crescer, de expandir, de ser mais e criar mais possibilidades. Para quem também gostaria de aprender e conhecer um pouquinho mais das constelações, vocês podem também adquirir esse livro, né, As Ordens do Amor. Né, tem um pouquinho de conhecimento sobre essa obra que também é bem legal, assim, para vocês poderem. Muito bom. Tem muitos livros, muitos. Tem Uhum. muitos vídeos que vão te ajudando, sabe, a expandir essa consciência. A você. Eu vejo assim, ó, que eu como mãe, no meu papel de mãe, o quanto isso melhora, o
quanto eu Uhum. como Ariane na sociedade, eu como Ariane comigo mesmo, as decisões. E Uhum. não quer dizer que você não vai ter medo, que você não vai ter que tomar decisões. O medo é natural, a gente vai trabalhando, identificando se esse medo é meu, se é de alguma geração, se é uma memória celular que tá ali, sabe? Então, Uhum. buscar, né? Bacana que você mostrou, tem vários livros, eu tenho alguns aqui, mas a maioria está em casa, que agora nessa pandemia acabei Uhum. levando. Mas tem muitos livros. Tem um que eu amo, que é, deixa eu ver se eu lembro, que fala muito sobre essa questão que ela me pediu sobre o sucesso, sobre as relações, que é, agora não vou lembrar o nome, fugiu. Ah, E aquele das moedas, né? ai, onde estão as moedas? Eu uso Onde muito estão as moedas? do Uhum. Juan Garriga. Ele, e quem puder ler, tem, eu até tenho, manda pra gente, eu mando em PDF, claro que eu comprei o PDF, Uhum. então eu posso multiplicar, né? Tem gente que baixa gratuitamente, mas a gente pode comprar também. Então vai lá, adquire, paga um preço mais em conta, né? E adquire. Mas assim, ó, esse para compreender essa questão do dar, do receber dos pais, de se sentir leve, com gratidão, né, de multiplicar essas moedas que nos foi dada, que é o básico Uhum. para a gente seguir, é incrível. É um livro, assim, eu trabalho muito no workshop sobre dinheiro, que é porque daí as pessoas começam a compreender e expandir a consciência sobre as moedas que nos é dada, né? Uhum. Então, Ah, que legal, gente. Mais alguma pergunta vocês escolhem fazer para a Ariane? Façam que a lem- gente tem mais 10 minutinhos só. lembrei do Iva, do livro, a Clarice pediu ali. É, Aham. Êxito na Vida, Êxito nas Profissões. É um livro Ah, que pequenininho. legal. Cara, ele vai falar dos nossos três êxitos, que é né, Uhum. o nascimento, o primeiro, nascer com vida, o alimentar o leite materno, o caminho para a mãe, por isso essa força da mãe, né, que eu falei da força masculina e da força feminina na nossa vida. Uhum. Então, assim, ó, gente, quando você começa a se autoconhecer, você começa a integrar as dificuldades, compreender que as próprias dificuldades estão a nosso serviço, sabe? Eu faço algumas dinâmicas simples, que é você olhar para as dificuldades, reverenciar e dizer agora eu posso ver diferente através de você. Não exclua nada, nenhuma dor. O que a gente está vivendo hoje, a gente precisa integrar e dizer para que isso veio. Para mim estar mais próximo da minha família, para mim olhar para o que tem sentido profissionalmente, sabe? Tu começa. Uhum. Então, é uma expansão de consciência, uma ampliação, uma abertura de consciência, realmente, né? Gente, Ari, gratidão pela sua presença aqui, né? Como eu posso ser mais grata por esse movimento todo. E realmente, quem não conhece constelação, vale a pena experimentar, que você vai se apaixonar, sabe? Você faz uma, depois você quer fazer mais uma, depois você quer fazer mais uma, né? E sempre é É, assim é um processo realmente de descoberta de si mesmo, né? E cada profissional que eu estou trazendo aqui na área, todos eles eu já vivenciei, eu já experimentei, porque eu sou muito de querer experimentar, sabe? Então, todas as pessoas que estão vindo falar com vocês e contribuir, todos eu já passei por uma sessão com eles, eu já experimentei esse processo e é tão lindo, é tão gratificante que vale a pena, sabe? Vale a pena você fazer esse mergulho lá dentro. E às vezes vai doer e tá tudo certo. E às vezes, às vezes a gente precisa mexer no caos ali para criar uma mudança na nossa vida, né? Criar aquela e, dorzinha, aquele desconforto para expandir ainda mais. eu digo que o meu trabalho é para gerar autonomia do cliente, né? Porque eu quero que ele Uhum, vá, que ele flua. E todos esses processos geram essa autonomia, né, Fra? Eu uhum. agradeço muito, muito, muito a todos que se dispuseram a estar aqui conosco, poder falar sobre constelação. É o meu propósito de vida, é o servir a vida, né? Contribuir e, de certa forma, estar aqui nesse chimarrão da consciência, fazer com que, nesse momento que estamos experienciando, a consciência esteja mais presente, né? Cada Uhum, vez isso aí. mais para decisões, para a felicidade, e que a gente Uhum. possa, então, olhar para essa visão sistêmica, para essa inteligência, como uma amplitude de caminho, que a gente pode sim, mais como eu falei,
né? A gente pode ser mais e ter mais na nossa vida, né? Aí quem Então, deseja encontrar a Ariane, pode seguir ela no Instagram, ela pode estar passando o seu contato para quem procura fazer uma sessão, ou pode entrar comigo, entrar em contato comigo, que eu também posso compartilhar o contato da e Ari. pode ficar E bem à vontade. se você quiser passar seu contato também, que o pessoal está perguntando ali, Ari. Eu tenho o Instagram, é Ariane Sequete, que é Sechete, né? Uhum. Também tenho o telefone, que é 54984169222. Nesse a gente conversa, a gente vai. Estou fazendo bastante atendimentos online, presencial, né? Grupos Uhum. a gente agora está mais dando uma segurada. Mas pode entrar em contato até com a Fran, que ela vai passar meu contato. Sigam lá no Instagram, que eu sempre posto alguns insights quando, né, posto bastante material assim para contribuir de certa forma também com a vida. Uhum. Então, compartilhem esse vídeo, ele vai ficar salvo lá no IGTV, depois ele vou subir ele lá para o YouTube. Então, compartilhem para que chegue para mais pessoas essa contribuição e que mais pessoas possam acessar esse saber, esse conhecimento, para que possam expandir as suas vidas, né? Seja em qualquer situação que possa estar vivendo no momento, que possa ter um olhar diferente para a vida, né? Um olhar diferente para você mesmo, para a sua vida e criar algo ainda mais grandioso. Ari, uma frase, uma mensagem que você queira deixar para o pessoal, assim. Então eu vou pegar a cartinha que eu botei aqui, Ah, olha, eu eu amo essa abro um cartinha. campo, eu abro um campo. E a cartinha que eu tenho com o coração do seguir a vida é, eu vou ler porque talvez esteja invertido. Uhum. Você continua a viver em mim. Então, para que cada um saiba que você é a história de muitos, que você é as decisões de muitos e que você, sendo feliz, contribuindo com o servir para o universo, você vai estar levando cada um no seu coração, todos que vieram antes, e que a gente possa, nesse momento, deixar um grande legado de amor, humanidade, né? Consciência, leveza e paz nesse mundo. Então, vou deixar essa mensagem desse campo que se abriu e faz sentido para muita gente aí, tá? Que hoje você se Uhum. silencie e diga, vocês ainda vivem em mim, tá? Uau, gratidão, que mais é Gratidão. possível? Gratidão a todos vocês que estiveram conosco até esse momento, a todos que vão participar mais tarde, assistir esse vídeo mais tarde. Recebam essa contribuição e compartilhem para a gente criar essa onda da consciência ainda maior para todos, né? Não é para mim, não é para a Ari, mas assim é para o campo maior, né? O campo que se abre Sim. para a vida. Então, que todos vocês possam receber essa contribuição grandiosa. E amanhã de manhã a gente segue com o Chimarrão da Consciência, às 10 horas, com o Shannon, falando sobre Theta Healing e o que mais é possível. Um brinde ao Chimarrão da Consciência e até amanhã. Beijo! Até mais, Ari, gratidão. Gratidão a todos.